Conversas e confabulações. Eu sou o Dr. Paulo Alves, falando de saúde de forma serena, sincera e suave. Você está preparado para envelhecer? E para lidar com o envelhecimento dos seus avós, pais, irmãos mais velhos? A data de hoje me fez pensar numa fonte constante de estresse, que é quando os idosos começam a depender cada vez mais de cuidados de alguém para ajudá-los na realização de tarefas básicas. Isso se torna frequentemente uma situação estressante para quem cuida. Eu vejo isso no meu consultório com muita clareza. Vocês já perceberam com os meus vídeos como eu sou obcecado pelo controle do estresse, que é considerado por muitos como o mal do século. Isso porque o estresse interfere com tudo no organismo. Vamos confabular sobre o estresse no seio da família? Assunto palpitante, hein? Falando francamente, eu gostaria que mais e mais pessoas descobrissem o meu vídeo no YouTube, recebessem a minha mensagem de esperança, de otimismo diante da vida. Eu tenho uma dívida com a humanidade e esta é a maneira que eu encontrei de amortizá-la. E você pode me ajudar a conseguir meu objetivo. Cada interação sua com o canal é um impulso para que ele se torne mais conhecido. Então, bora lá? Clique no like, escreva um comentário, compartilhe com seus amigos, se inscreva se ainda não é inscrito e acione o sininho para receber notificações de novos vídeos. Eu peço mais uns segundos de atenção para a mensagem do nosso patrocinador. HH Varandas Móveis e Redes, grande variedade de redes de balançar e móveis de fibra sintética, com preço justo e excelência no atendimento. Sua casa vai ficar mais aconchegante. Visite o Instagram da loja ou faça um contato no telefone. Entregam em toda a região metropolitana de Belo Horizonte, viu? HH Varandas Móveis e Redes. Os extremos da vida são muito parecidos e muito interessantes. O bebê do Homo sapiens é o único mamífero que não nasce pronto para os cuidados básicos da vida. O filhote dos outros mamíferos, o bezerro, por exemplo, põe-se de pé poucos minutos após o nascimento e logo, por suas próprias forças, já está sugando o rico colosso secretado pela mãe. Em questão de minutos já corre, salta para lá e para cá. O filhote do Homo sapiens é completamente dependente de um cuidador ao nascer e vai demorar muitos anos para ser capaz de prover sozinho a própria subsistência. Demora um ano para conseguir andar, busca por alimentos, então demora. Por outro lado, pelo nosso modo de nos organizarmos socialmente, somos a única espécie que cuida da pessoa que envelheceu e perdeu suas capacidades básicas. É o senso de cooperação do qual nós falamos no vídeo 20 e que foi fundamental para que o homem ascendesse ao topo da cadeia alimentar. Na questão da dependência, quanto mais envelhece, mais a pessoa se parece com a criança. Isso fica ainda mais extremado em casos de doenças degenerativas, como o Alzheimer, por exemplo, em que a pessoa perde a conexão com o mundo, se torna desprovida de toda e qualquer capacidade de julgamento, de entendimento, de manifestação de necessidades e de vontades. Lidar com uma situação assim não é fácil. Ninguém se prepara adequadamente para isso. E a comparação dos extremos da vida é ainda mais cruel, porque enquanto o recém-nascido vai ganhando funções progressivamente, vai se tornando cada vez menos dependente, a senescência impulsiona o idoso na direção oposta. Como fazer com que essa tarefa seja menos estressante? No meu dia a dia no consultório, eu lido muito com pessoas idosas e observo como é a relação da pessoa com o seu cuidador. Normalmente um filho ou uma filha. A gente não sabe o que acontece na rotina da casa, mas
o que a gente vê no consultório nos dá elementos para fazermos boas inferências. Algumas conclusões minhas e que me motivaram a trazer essa reflexão para esse vídeo de hoje são as seguintes. Primeiro, ninguém está naturalmente preparado para cuidar de um idoso. Influenciam na qualidade do cuidado, a história familiar, a relação afetiva ao longo da vida entre quem cuida e quem é cuidado, o nível de altruísmo de quem cuida, conhecimentos acerca do envelhecimento. Tudo isso é determinante da qualidade do cuidado. 2. Fatos negativos do passado envolvendo o cuidador e o idoso costumam suscitar sentimentos de culpa por parte de quem cuida e atitudes consideradas como sendo de rebeldia por parte do idoso. 3. As motivações, as razões de quem cuida, a carga de amor colocada na ação de cuidar, são potenciais amortecedores dos momentos estressantes que a atividade causa. Eu estou cuidando de alguém que precisa de mim por quê? Por razões afetivas ou porque a lei me obriga? Com efeito, a lei número 10.741 de 2003, também chamada de Estatuto do Idoso, diz no seu artigo 3º, é a obrigação da família, da comunidade, da sociedade, do poder público assegurar ao idoso com absoluta prioridade a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária. E a nossa Constituição Federal, no seu artigo 229, diz: os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores, e os filhos maiores têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade. Se na hora de cuidar de uma pessoa que precisa de mim, as minhas motivações forem apenas dispositivos legais como os que eu acabei de citar, essa atividade será muito estressante, consequentemente, muito danosa à minha saúde. Portanto, para prepararmos bem para cuidar quando esse momento chegar, além de buscarmos entender o processo de envelhecimento e para isso buscar, se necessário, aconselhamentos profissionais, é interessante cuidarmos hoje dos aspectos ligados às relações interpessoais que vão impactar na qualidade da relação que eu terei com o idoso no futuro. Voltamos aos conceitos abordados nos vídeos de 7 a 10. Quando vocês terminarem esse vídeo aqui, voltem lá e vejam de novo esses 4 vídeos. Vocês sairão de lá com algumas ideias pululando na cabeça, como por exemplo, atitudes anti-estresse que levam à diminuição das tensões melhoram a saúde. Nossas reações afetivas, o suporte social, as redes de relacionamentos que desenvolvemos são fundamentais para termos mais saúde. As atitudes que dão sentido à nossa vida nos mantêm vivos e com saúde. No vídeo 9 eu contei a história de Viktor Frankl, um psiquiatra austríaco descendente de judeus, que sobreviveu ao campo de concentração nazista porque tinha uma razão para viver: a esposa, que ele acreditava que o esperava lá fora. E 4, a nossa espiritualidade, a essência de quem eu sou, determina as nossas atitudes. Percebam, resumindo as ideias abordadas nos 4 vídeos citados, estão algumas das ferramentas úteis na preparação para o futuro. E o resumo do resumo é: se eu tiver que cuidar de alguém com quem mantive relações afetivas fortes ao longo da vida, a tarefa será certamente menos estressante e até prazerosa. Do contrário, se eu o fizer apenas por obrigação, será uma atividade insuportável. Eu vou repetir, porque eu tenho certeza de que ninguém pensa nisso. A relação afetiva que eu mantive ao longo da vida com a pessoa de quem eu tenho que cuidar hoje vai determinar se essa tarefa será mais ou menos estressante para mim. Enfim, quem ama, cuida. Quem não ama, faz apenas um trabalho de cuidar. Eu vou encerrar esse vídeo com uma história rápida de final feliz. Eu era R2 de cardiologia no Hospital Biocor, residente de 2º ano. Meu pai se internou com uma crise de angina lá em Caratinga, onde ele morava, numa sexta-feira. Eu saí daqui no sábado, fui lá,
Fiquei com muita dúvida se o removia para Belo Horizonte ou se deixava lá para se estabilizar. Acabei voltando no mesmo dia, porque eu estaria de plantão na unidade coronariana, plantão de 24 horas a partir das 7 horas da manhã de domingo. Mas deixei a orientação para me avisar em caso ele voltasse a ter dor. Minha irmã, que é enfermeira, que estava lá, me ligou na manhã de domingo, informando que tinha tido outra crise de angina. Eu havia acabado de assumir o plantão. Passei aquele domingo batalhando para conseguir uma ambulância e alguém para me substituir no plantão. Às 17 horas, a colega Mônica Caldas veio me render. Peguei uma ambulância equipada, municiada de medicamentos para tratamento de urgências cardiológicas e fui buscá-lo. Chegamos de volta ao Hospital Biocó na madrugada do dia seguinte. Mais exames ao longo do dia, cateterismo e o susto. Tronco de coronária esquerda semi-ocluído. Os colegas cardiologistas sabem o que estou falando. É o tronco de onde nascem as principais coronárias. Estava quase completamente fechado. Ele estava com o pé na morte. Suspensas todas as cirurgias programadas, 2 horas depois ele entrava no bloco cirúrgico para ser operado pelo habilidoso Dr. Baiá Gontijo. Só então eu pude desabar em uma poltrona e relaxar. A parte que me coubera estava cumprida. Sucesso total na cirurgia. Ele viveu muitos anos depois disso e contou para muita gente essa história. A história de como, nas palavras dele, a vida dele foi salva. E nós, os filhos, principalmente o médico e a enfermeira, bebemos do doce sabor de sentir-se gratificado por ter tido a oportunidade de fazer algo por alguém a nós muito caro. Cuidar de alguém que está precisando é extremamente gratificante, se feito com amor, principalmente se essa pessoa é uma pessoa idosa. Se você é pai, receba o carinho de seus filhos. Se é filho, abrace hoje o seu pai com o calor que ele merece. Mas se ele já não está mais entre nós, vamos juntos dedicar a ele um poema? Eu sei para onde você foi. Eu sei por que você se foi. Sei, não me perguntes por quê. Sei porque sei. Por isso não lamentei a tua partida. Sei que estás melhor agora. Plantastes boas sementes e as regastes com a água pura da fonte, e vivestes o bastante para receber os frutos. O teu viver foi reto, posto que este é o modo de ser dos justos. Tua voz, qual bramido do trovão no cume da montanha, fazia estremecerem-se ouvidos. Teu olhar feria as profundezas da alma, olhar forte, vivo, intenso. Teu jeito forjou uma geração à tua imagem. Não tão retos, não tão justos, nem tanto à tua semelhança. Grandes nos fizestes, com grandeza lhe devotamos carinho filial. Fostes duro como a madeira verde, verga e não quebra. Tivestes a rigidez do ferro, não cindistes jamais. Duro e rígido, fostes pau-ferro, de frondosa copa e fresca sombra. Hoje contas entre as estrelas do céu. Vela por nós, teus filhos. Reverenciamos o teu valor, Pai. Um beijo a todos os pais nesse nosso dia. Eu sou o Dr. Paulo Alves, médico cardiologista.